Graça e paz, amados irmãos. Como os irmãos já estão sabendo, estamos na exposição do livro de Ageu. Então, abra aí a palavra do Senhor no livro de Ageu, profeta menor, no Antigo Testamento. Se você tiver um pouquinho de dificuldade aí de encontrar Ageu, eu tenho dito aos irmãos, encontre aí Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, e volte para o Antigo. Voltando, você tem Zacarias, Malaquias, Zacarias e Ageu. Então, está entre os 3 últimos livros do Antigo Testamento. É o primeiro dos 3 últimos livros. E hoje o nosso texto está ainda no capítulo 1, vamos finalizar hoje o capítulo 1, Ageu capítulo 1, versículo 12 ao 15, será a nossa leitura de hoje. Ageu capítulo 1, do versículo 12 ao 15. Lembrando aos irmãos que não foi comprado um púlpito novo não para a igreja, tá bom? Aqui é uma milha de concreto, só como lembrete, de que o tema sobre construção também foi pregado no livro de Ageu, e só para um lembrete também de que estamos arrecadando recursos para iniciar a construção da igreja congregacional aqui em Cruzeiro. Então é apenas um símbolo de construção, tá bom? Nosso púlpito está guardado aqui na salinha das crianças. Então vamos fazer a leitura Ageu, capítulo 1, do versículo 12 ao 15, que diz assim a palavra do Senhor. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Oremos mais uma vez. Pai, te pedimos ao Senhor que o Senhor mais uma vez fale ao teu povo, fale aos nossos corações, Senhor, que o teu Santo Espírito nos ajude nesse momento, porque senão, Senhor, se assim não for, será uma pregação inútil, Senhor. Então nos ajuda, tem misericórdia de nós, perdoa nossos pecados, por meio de Jesus Cristo, fala conosco, e assim te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, deixa eu trazer um pouquinho da introdução, para você lembrar um pouquinho sobre a pregação de domingo passado, dos versículos anteriores do versículo 1 até o versículo 11, vimos que as prioridades do povo judeu, que haviam voltado do cativeiro da Babilônia, estavam erradas. As suas prioridades estavam invertidas. Em vez de as pessoas procurarem Deus, colocar Deus em primeiro lugar, as pessoas estavam colocando seus próprios desejos, seus próprios interesses em primeiro lugar. Então as suas prioridades estavam invertidas. Eles estavam correndo atrás de suas próprias casas e esquecendo a casa de Deus. O versículo 9, Ageu capítulo 1, versículo 9, 9 aqui, 9 versículo 9 diz assim:
Versículo 2: assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. E vamos ver que, versículo 4, o Senhor diz, acaso é tempo de habitar de vós em casas apaneladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Então eles estavam com prioridades erradas. Estava em primeiro lugar o eu, estava em primeiro lugar meu egoísmo, minha vontade própria, meus interesses, e nada de um compromisso com Deus. E Deus, Ele sempre quis um compromisso com o seu povo. Deus sempre teve um compromisso com o seu povo. Aquele povo que antes adorava a Deus, que ia para o culto, que adorava a Deus, que oferecia sacrifícios, que entregava seus dízimos, que entregava suas ofertas, aquele povo que se reunia para ser edificados, para ouvir a pregação, aquele povo não estava mais fazendo isso porque a cidade havia sido devastada, o templo também havia sido arruinado, e o povo foi para o cativeiro na Babilônia. E ao voltar da Babilônia, depois de 70 anos, o que é que Deus quer? Deus quer que seu povo volte de novo a fazer o que estava fazendo antes. Ir para o templo, adorar o Senhor, ouvir a pregação, porque o Senhor sempre teve um relacionamento com o seu povo. E a gente percebeu que as suas prioridades do povo estavam invertidas. O povo estava mais preocupado com seus próprios interesses do que com o reino de Deus. Uma segunda coisa que a gente observa é que esse discernimento do povo estava confuso. Eles faziam uma leitura errada do tempo e das oportunidades. Pensavam que ainda não havia chegado o tempo de reconstruir a casa de Deus. A leitura que o povo fazia do passado estava errada. É o que a gente viu aqui. O Senhor, por 2 vezes, disse, olhem para o passado. Vejam o passado de vocês, porque eles estavam olhando e essa mente estava desfocada. Eles não estavam olhando para o que Deus fez pelas suas vidas. Eles estavam se afastando disso. Eles estavam sendo indiferentes com o relacionamento com Deus. E eles estavam achando, como eu disse na pregação passada, eles não estavam aqui dizendo que não ia reconstruir o templo, mas eles estavam achando que ainda não era tempo. Então, aprendemos aqui que Deus tem o seu cronograma, que Deus tem o seu calendário, e o calendário de Deus não é o nosso. A gente quer olhar para a circunstância e a gente quer dizer não temos condições. A gente quer olhar para a oposição e quer dizer, são muitos os nossos oponentes. E esquecemos de olhar para Deus, que é maior do que as circunstâncias e maior do que as adversidades. Então, o discernimento do povo estava confuso. Não havia também, observamos, que não havia também satisfação espiritual nas suas realizações. O versículo, do versículo 6 ao versículo 9, observe aí, o texto diz, tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pôr no saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, versículo 8. Subi ao monte, trazer madeira, edificar a casa, dela me alegrarei, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. E versículo 9, mais uma vez, esperastes o muito e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que a casa que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. O Senhor estava retendo as suas bênçãos. O Senhor estava colocando suas mãos e estava retendo essas bênçãos. Por quê? Porque o povo estava esquecendo dele. Por quê? Porque o povo não estava sendo obediente ao mandamento de reconstruir o templo.
Então não havia satisfação. Eles comiam, mas não se fartavam. Eles se vestiam, mas não se aqueciam. Eles ganhavam seu salário, mas parecia que colocavam num bolso furado, porque não também satisfazia, não era o suficiente. E o povo, quando volta do cativeiro, esse povo acaba fazendo também uma leitura errada das circunstâncias. Depois de receber permissão do rei Ciro para voltar à sua terra e de obter provisão para reconstruir o templo, eles enfrentaram algumas dificuldades. A primeira delas foi a extrema miséria e pobreza em que se encontravam a cidade e a pobreza extrema dos restantes que lá ficaram. Imagina um povo que está voltando do cativeiro, 70 anos de cativeiro, o que mais querem é voltar para a sua cidade, o que mais querem é voltar para os seus lares, mas quando esse povo volta, o que encontra? Encontra uma cidade devastada, encontra um templo arruinado, encontra circunstâncias que foram dificuldades para eles. A segunda dificuldade que encontraram foi a oposição amarga dos samaritanos, depois que foram descartados como parceiros da reconstrução. Então, eles tiveram também oposição. A terceira foi o decreto de Artaxerxes ordenando paralisar a obra de reconstrução. Então, a concentração desses fatores levou os judeus a abandonarem o projeto da reconstrução. Eles voltam do exílio babilônico, eles voltam do cativeiro, eles parece que estão até com um pouco de ânimo, começam a reconstruir o templo, mas fazem somente a base e depois abandonam. E passa-se mais ou menos 14 a 15 anos parado, sem eles colocarem a mão. É nesse contexto que Deus levanta Ageu para exortar o seu povo. É nesse contexto que Deus levanta Ageu para denunciar os pecados desse povo e para também encorajá-los a fazer a obra do Senhor. Então, domingo, essa pregação de Ageu certamente foi uma pregação muito dura. Domingo, acredito que ouvimos uma mensagem aqui também muito dura. Mas qual é a nossa resposta? Será que domingo você foi despertado para colocar as coisas de Deus em primeiro lugar? Ou será que você será despertado hoje? O meu desejo é que Deus nos desperte. O meu desejo é que o Espírito Santo do Senhor nos encoraje. E a gente pare de olhar para as circunstâncias. A gente pare de olhar para as oposições. A gente pare de olhar para os nossos interesses, porque somos aqui peregrinos, convidados a juntar tesouros no céu e não na terra. Que o Senhor faça isso em nossas vidas, que Ele já tenha iniciado domingo e faça isso mais uma vez nessa noite. E qual é a resposta do povo? Então chega meus irmãos, o texto de hoje, versículo 12 ao versículo 15, deixe sua Bíblia aberta. E a resposta do povo à palavra de Deus foi pronta e imediata. O povo está pronto a atender a voz de Deus. E 3 fatos merecem atenção aqui nesse versículo 12. Olhe para a sua Bíblia. Versículo 12 diz: então Zorobabel, só lembrando a vocês que Zorobabel, nos versículos anteriores, diz que é o governador de Judá. Então Zorobabel, ou seja, o governador, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e aqui a gente vê o sacerdote, ou seja, o religioso, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Zorobabel, que eu já disse aqui, a gente já leu que é um governador, e Josué, o sumo sacerdote, observamos que tanto o poder civil,
né, aqui em nome de Zorobabel, como também o poder religioso aqui em nome de Josué. A primeira coisa que aprendemos aqui é que eles deram exemplo e foram os primeiros a aceitar a palavra de Deus. Primeira lição que tiramos nessa noite é que a resposta à palavra de Deus começa pela liderança. Aqui temos, sim, alguns líderes de departamentos, quem sabe futuros diáconos. Temos aqui alguns líderes de departamentos, e aqui a primeira coisa que aprendemos é que a resposta à palavra de Deus começa pela liderança. Zorobabel, governador, e Josué, sumo sacerdote, o poder civil e o poder religioso deram exemplo, e eles são os primeiros a aceitar a palavra de Deus. Veja que o texto começa dizendo: Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote. Depois é que ele vai para o resto do povo. Então veja que, em primeiro lugar, essa obediência inicia pela liderança. Os líderes, meus irmãos, precisam ser o exemplo. Os líderes, meus irmãos, precisam dar o primeiro passo. Quando eu coloco uma lista ali, não sendo forçado a fazer isso, mas quando eu coloco uma lista ali no WhatsApp da igreja, da feijoada, por exemplo, vem na minha mente que o primeiro, quem tem que colocar o nome ali sou eu. Porque eu tenho que dar exemplo, porque eu tenho que contribuir, porque eu tenho que participar. E isso não é só o líder, isso é todos nós, você vai ver daqui a pouco. Mas o primeiro começa pelos líderes. Os líderes precisam ser modelo para o povo. Quando a liderança acerta sua vida com Deus, Hernandes Lopes diz que os liderados seguem seus passos. Quando a liderança acerta seus passos com Deus, só pode, meus irmãos, termos um resultado de que vocês também vão seguir os passos dos líderes. Pastor Anderson já disse aqui uma vez: quando o seu pastor deixar de seguir a palavra de Deus, deixe de seguir o seu pastor. Mas vemos aqui que quando isso é o contrário, assim como Hernandes Lopes diz aqui, que quando os líderes aceitam sua vida com Deus, acertam sua vida com Deus, os liderados seguem seus passos. O líder, meus irmãos, ele é alguém que é influenciador. Ele sempre influencia. E ele sempre influencia tanto para o bem, como também para o mal. Zorobabel e Josué foram líderes aqui que influenciaram para o bem. O texto diz que eles atenderam à voz do Senhor. A atitude de Zorobabel e de Josué é bem diferente da atitude do rei Jeoaquim. Na Bíblia, meus irmãos, conta-se uma história lá em Jeremias 36, versículo 23, diz o seguinte: tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro, e assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Aqui, meus irmãos, Baruque havia levado uma mensagem de Jeremias aos oficiais do rei. E Jeudi, impressionado, ele pega essa mensagem da profecia, esse rolo da profecia, e lê diante do rei. Qual é o comportamento do rei? Será que quando ele escuta essa leitura, essa palavra de Deus, ele obedece? Será que ele se humilha? Será que ele tem reverência? Ele se submete? Ou ele se incomoda? E diz o texto, qual foi o resultado? Tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas do livro, diz o texto que cortou o rei com um canivete do escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro, e assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro.
A desobediência de Jeoaquim atraiu, sabe o quê? O juízo de Deus sobre ele. Jeremias também, no mesmo capítulo 36, versículo 30 e 31, diz assim: portanto, assim diz o Senhor, acerca de Jeoaquim, rei de Judá, ele não terá que se assente no trono de Davi, e o seu cadáver será largado ao calor do dia e à geada da noite. Castigá-lo-ei e a sua desobediência e aos seus servos por causa da iniquidade deles. Sobre ele, sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá, farei cair todo o mal que tinham falado contra eles e não ouviram. O povo foi para o cativeiro porque sua liderança se recusou a dar ouvidos à palavra de Deus. O povo foi para o cativeiro, passaram lá 70 anos por causa da sua desobediência. A mão do Senhor foi quem fez isso. E agora, quando o povo volta, encontra-se dificuldades, encontra-se várias desculpas, eles até acham que não é tempo de fazer. Não encontra prosperidade, né? Porque a lavoura não ia bem também. Mas o povo ainda continua sendo indiferente. E Deus diz: olha para o seu passado, considerai o passado de vocês. No texto bíblico de hoje, os líderes aqui, Zorobabel e Josué, não é como Jeoaquim. Eles são líderes nesse momento agora, eles são líderes que são exemplos, que se tornam exemplos porque eles são líderes que nesse momento o texto diz que eles ouvem e atendem a voz de Deus. Diz o texto: então Zorobabel e Josué. Depois o texto diz: e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor. Então, meus irmãos, a primeira lição que tivemos aqui, diante da resposta desse povo que foi pronta e imediata, é que essa resposta ela deve começar primeiro pela liderança. Deus ajude nossos líderes a serem exemplos. Segunda coisa é que a resposta à palavra de Deus, ela manifesta-se pela obediência. Veja no versículo ainda 12. E então Zorobabel e Josué e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, tinha mandado dizer. Aqui, quando a Bíblia diz o resto do povo, a Bíblia está se referindo àqueles que sobraram, àqueles que restaram do cativeiro. Então a Bíblia está dizendo que esse resto do povo, juntamente com Zorobabel e Josué, ou seja, juntamente com os líderes, atenderam a voz do Senhor, obedeceram a voz do Senhor. Quando a liderança obedece a Deus, aqueles que por eles estão sendo liderados, seguem também seus passos. Quando o povo viu seus líderes atendendo a voz de Deus, eles prontamente se dispuseram também a obedecer à voz de Deus. A obediência, meus irmãos, é a única evidência de que alguém de fato ouviu a voz de Deus. Se você ainda não obedeceu, é porque você ainda não ouviu a voz de Deus. A obediência, ela realmente aconteceu quando de fato obedecemos. A resposta para a palavra de Deus, como eu disse na segunda lição aqui, manifesta-se pela obediência. Ou seja, se você está obedecendo é porque de fato você ouviu a voz de Deus. Herbert diz que somente apenas depois de obedecer, alguém pode dizer que escutou a voz do Senhor. O que eu acho bem interessante aqui no texto é que se você olhar para o início da mensagem do domingo passado, é o cabo, é só mexer no cabo. Tem uma fitinha aí.
Ok? Se olharmos, meus irmãos, para o versículo 2, dê uma olhadinha aí, no versículo 2. Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz. Eu falei para vocês domingo passado de que uma das evidências que Deus não estava contente com o seu povo é que o texto nos traz a direção dizendo a seguinte frase: este povo. Quando o povo estava sempre obediente a Deus, Deus o tratava como meu povo. Deus chamava eles de meu povo. E aqui a gente vê Deus dizendo este povo. Porque o povo não estava obedecendo, o povo estava indiferente. Mas veja aqui que quando agora o povo responde a voz do Senhor, quando o povo decide obedecer a voz do Senhor, são despertados para isso. Veja que o texto muda. O texto agora não refere mais a este povo. A gente percebe aqui que a frase é diferente. Veja aí no versículo 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus. O povo agora é de Deus. Não estou dizendo que o povo não era. Esse povo que estava voltando do cativeiro era o povo de Deus, mas eles estavam indiferentes com Deus e Deus chama ele de este povo. Mas agora, o povo sendo obediente, você percebe que por duas vezes isso acontece. O povo atender a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, por duas vezes. A gente vê aí, certamente, não mais um descontentamento de Deus, mas uma alegria, um prazer, um gozo de ver o seu povo agora sendo obediente. Como disse aqui o autor, a obediência é a única evidência de que alguém de fato ouviu a voz de Deus. Então esse povo de fato ouviu a voz de Deus. Eles estavam atendendo a voz do Senhor. Eles estavam obedecendo. A obediência à sua palavra é o que Deus mais espera do seu povo, irmãos. Deus diz por intermédio do profeta Samuel: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. O Senhor está dizendo que obedecer a Ele tem muito mais prazer do que nos sacrifícios. A pregação de Ageu produziu resultados imediatos e eficazes. A pregação, meus amados, que não gera reação é inútil. Assim como eu orei no início: Senhor, me ajuda, tem misericórdia, usa do teu Santo Espírito, senão essa pregação será mais uma inútil. A pregação deve produzir efeitos. Herbert Wolff diz que poucas vezes na história dos profetas uma mensagem tão breve, irmãos, é tão curta, 2 capítulos, uma mensagem tão breve recebeu tão favorável e extraordinária resposta. Diz um outro teólogo, diz que fé não é crer apesar das evidências. Ter fé em Deus, meus irmãos, ter fé no Senhor, de que o Senhor é soberano, de que Ele está conosco, de que as provas não vão nos destruir, mas vão nos ensinar, vão ser pedagógicas. Ter fé em Deus, de que ainda que piore essa situação, ainda que venha a tribulação, Ele está conosco.
Ter fé em Deus, irmãos, não é ter provas para depois ter fé. Não é ter comprovações, ver comprovações para depois ter fé. Não é ter primeiros sinais para depois ter fé. Fé não é crer apesar das evidências. Fé é obedecer apesar das consequências. Fé é obedecer apesar das consequências. Terceiro, ainda sobre a resposta à palavra de Deus, no versículo 12, a resposta à palavra de Deus passa também pela obediência, como eu já disse, e passa também pela reverência. Diz o texto no capítulo 12, no final diz: e o povo temeu diante do Senhor. Então o povo atenderam, tiveram obediência, e o povo também temeu, tiveram o quê? Reverência. A falta de temor diante do Senhor havia levado o povo para o cativeiro. E agora, meus irmãos, que eles estavam com o tempo parado, só fizeram a base e abandonaram, pararam, a falta de temor agora desviava de dar continuidade à obra do Senhor. E quando a gente vê aqui essa resposta positiva à palavra do Senhor, percebemos que aconteceu agora a reverência, o temor, os fez voltar para Deus e colocar as mãos na obra de Deus. É impossível ouvir a Deus sem temê-lo. É impossível temer a Deus sem obedecer. A falta de temor de Deus foi quem produziu o relaxamento. A falta de temor de Deus foi que produziu o relaxamento de não olhar para o passado e lembrar que antes eles se reuniam, eles adoravam o Senhor, iam para o templo, ofereciam sacrifícios. A falta de temor aconteceu o relaxamento. Onde não há temor de Deus, há uma vida espiritual decadente. Neemias, o grande líder da construção dos muros de Jerusalém, declarou que não oprimia aquele povo por causa do temor de Deus. Uma postura sem temor em relação a Deus demonstra por muitos crentes hoje, diz Hernando Lopes, e ele diz que isso é responsável pelo baixo nível espiritual de tantas igrejas em nossos dias. Veja, uma postura sem temor em relação a Deus tem demonstrado muitos crentes, muitas igrejas, e é por isso que tem tido um baixo nível espiritual em tantas igrejas em nossos dias. A falta de temor a Deus desemboca em decadência espiritual. Depois que o povo de Deus atendeu a sua voz com obediência e humilde reverência, o profeta voltou a falar ao povo, trazendo-lhe agora palavras de ânimo e encorajamento. Veja que Deus, Ele não é aquele Deus que tem apenas ira, Ele não é aquele Deus que tem apenas advertência, apenas exortação, como foi a pregação de domingo. Mas Deus promete, quando obedecemos, Deus promete bênçãos. Quando obedecemos, Deus promete ânimo. Quando obedecemos, Deus promete encorajamento. E daqui no versículo 13 também podemos tirar duas verdades. Veja no versículo 13 a promessa de Deus ao seu povo. Ageu 1, versículo 13. Então, Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco. Quem é que diz isso? Diz o Senhor. Eu sou convosco, diz o Senhor. Ageu, meus irmãos, é apenas o enviado do Senhor. Ele se dirige ao povo não como dono da mensagem, mas Ageu se dirige ao povo segundo a mensagem do Senhor, diz o texto. Ageu, ele não é a fonte da mensagem.
mensagem. Ageu, ele não cria a mensagem, ele apenas transmite. E essa mensagem não é de Ageu, a mensagem é de Deus por meio de Ageu. Como eu disse domingo, o profeta é apenas o instrumento e o canal. Ele é apenas o instrumento, a mensagem é Deus e ele está sendo a boca de Deus. E Saltino, filho, nos alerta quando diz que o profeta de Deus deve ser escravo da palavra de Deus. Então os líderes ou aqueles que tiverem oportunidade de trazerem a mensagens nessa casa ou em qualquer outra igreja, eles devem ser boca de Deus. Eles devem trazer a palavra de Deus e nada mais. Certa vez, Micaías, lá em 1 Reis, versículo 22, 14, Micaías disse o seguinte: o que o Senhor me disser, isso falarei. Ageu, ele é um enviado do Senhor. E como eu disse domingo, cerca de 32 vezes a gente vê dizendo o Senhor dos Exércitos. É Ele quem está falando por meio do profeta Ageu. Ageu também é um enviado do Senhor e não um profeta da conveniência. É importante falarmos aqui, meus irmãos, porque Ageu, ele não prega o que o povo quer ouvir. E graças a Deus que muitas vezes aqueles que vêm orar aqui pelo pregador têm dito isso: Senhor, que não seja ele falando, mas que seja o Senhor. Então nós também, quando estamos ouvindo a mensagem, ou quando vamos à igreja do Senhor, não podemos dizer que vamos ouvir o que queremos ouvir, ou que vamos selecionar algumas palavras. Veja como é bom pegar um livro de Ageu e não poder selecionar onde vai pregar, tem que ser todo o livro. É toda a escritura que é inspirada por Deus. E Ageu, ele não é um profeta da conveniência. Não prega o que o povo quer ouvir, mas Ageu prega o que Deus mandou falar. Ageu não dá ao povo a palha seca de seus sonhos. Ageu dá ao povo o trigo nutritivo da palavra de Deus. Ageu não prega para encorajar o povo a buscar prosperidade e riqueza, mas para denunciar sua busca por conforto e luxo. Ageu não prega para acalmar-lhes a consciência adormecida, mas para despertar-lhes a alma com o aguilhão da verdade. Ageu não prega temas agradáveis, Ageu prega a verdade absoluta. Ele não é um alfaiate do passageiro, mas um escultor daquilo que é eterno. Então Ageu é um enviado do Senhor e não um profeta da conveniência. Segundo lugar, ainda no versículo 13, sobre a promessa de Deus ao seu povo, já vimos que Ageu é um mensageiro do Senhor. Segundo, Deus fortalece o povo por meio da sua presença. No versículo 13, a gente leu que o Senhor diz: eu sou convosco, diz o Senhor. A cidade, meus irmãos, de Jerusalém, ela foi entregue nas mãos dos seus inimigos, porque o povo havia abandonado o Senhor. A glória de Deus tinha abandonado a cidade e o templo, porque o povo tinha abandonado o seu Deus. A presença de Deus não estava mais ali com eles, e o povo foi entregue nas mãos de seus inimigos. Agora, meus irmãos, quando o povo responde, quando Deus permite que o povo saia do cativeiro, quando o povo volta, o que Deus quer é que o povo reconstrua o templo. Mas como reconstruir o templo? Onde eu volto para uma cidade que foi destruída, para um templo que está em ruínas. Mas o ânimo inicial, como eu vou construir se esse ânimo inicial também acaba?
Então, meus irmãos, o povo estava cuidando de embelezar suas próprias casas, enquanto a casa do Senhor permanecia em ruínas. Porém, a voz de Deus soou em seus ouvidos por intermédio do profeta Ageu. E o povo demonstra o quê? Quando ouve a palavra de Deus, o povo demonstra raiva. O povo vai fazer como Jeoaquim, vai pegar o rolo e queimar, porque não se agradou daquelas palavras. O povo vai sair com raiva e não vai mais construir o templo. Ou quem sabe, quem escutou a palavra dura domingo vai sair da igreja e não vai voltar mais. O povo, quando escuta a voz de Deus, demonstra arrependimento. Imediatamente, Deus restaurou. Imediatamente, Deus conforta esse povo. E Ele faz isso como? Com a sua presença. A presença de Deus conosco, irmãos, é a maior necessidade, o maior refúgio e o maior estímulo para fazermos sua obra. O povo se volta para Deus. E quando o povo se volta para Deus, Deus se volta para o povo. Quando o povo se humilha e obedece, Deus se torna favorável ao povo e Deus fortalece o povo com sua presença. Veja que o problema do povo não era a presença dos inimigos, nem a enormidade dos obstáculos. O problema do povo era só uma coisa: a ausência de Deus. Se Deus está conosco, nenhum problema pode deter os nossos passos, irmãos. O apóstolo Paulo diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? E Saltino Filho diz que a presença de Deus é a melhor das bênçãos, porque inclui todas as outras. Irmãos, quando a gente vê o Salmo 37, versículo 5, o que é que ele diz? Entrega teu caminho ao Senhor. Ele está dizendo, olha, essa é a bênção maior, essa é a primeira coisa. Não são os seus interesses, não é a sua vida, mas é você entregar a sua vida ao Senhor. Depois que você entregar a sua vida ao Senhor, ele diz, confia nele. Porque Ele está com vocês, Ele está conosco. Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Aí Ele diz, o mais Ele fará. Essas outras coisas que vocês estão se dedicando, essas outras coisas que vocês estão se preocupando, essas outras coisas que estão desviando o foco de vocês, de Deus. Olha, busque Deus em primeiro lugar. As demais coisas, as outras coisas, Ele vai suprir suas necessidades, Ele vai cuidar de você. Mateus 6, 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Eu não sei como as pessoas querem continuar suas vidas sem ser Deus o foco de suas forças. É Deus, meus irmãos. Deitei, dormi, acordei. O resultado diz, porque Deus me sustentou. João diz, o homem não pode receber coisa alguma se do alto não lhe for dado. O Salmo vai dizer, uns confiam em carros, confiam em cavalo, mas nós confiamos no Senhor. Salmo 121, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Se Deus é conosco, quem será contra nós? Se Deus é conosco, a quem temerei? Como, irmãos, buscar força senão em Deus? Os discípulos de Jesus, antes de serem comissionados a fazer discípulos do mundo inteiro, receberam uma poderosa palavra de estímulo, Mateus 28, 20, quando o Senhor disse que nós deveríamos ir pregar a toda criatura, e é um convite para todos.
O Senhor diz que ei que estou convosco todos os dias. Não é um mês, não é 2 meses, é todos os dias, até a consumação dos séculos. O povo é despertado, o povo recebe ânimo, e o motivo é porque Deus está presente. Versículo 14 e 15, vamos encerrando a leitura. Versículo 14 e 15. O Senhor diz, o texto diz: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. O que aprendemos aqui, meus irmãos, em primeiro lugar, é que Deus trabalha em nós. Deus trabalha em nós antes de trabalhar por intermédio de nós. Deus trabalha em nós antes de nos enviar para trabalhar por nós, através de nós. Deus, Ele deu ânimo e coragem aos líderes, a Zorobabel e a Josué. E o impacto do ânimo divino não ficou apenas no coração, mas desceu também às mãos, porque eles são despertados e eles começam a trabalhar. Eles são despertados e colocam a mão na massa. Eles não são despertados do tipo que diz: eita, palavra de hoje, Deus falou comigo, Deus me despertou. Quem sabe alguém até diga que ele puxou minha orelha. Deus hoje, ele falou tremendamente. Mas parece que a partir de amanhã a gente esquece e não coloca a mão na massa. A gente não coloca em prática. Antes de Deus trabalhar por nosso intermédio, Ele trabalha em nós. Na verdade, é o próprio Deus quem faz a sua obra por nosso intermédio. Deus é o agente e nós somos apenas os instrumentos. Um planta, como já disse lá em Filipe, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, diz que um planta, outro rega, mas só Deus pode dar o crescimento. Eu planto, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Temos que ser instrumentos, temos que colocar a mão na massa, e sabendo que é Deus que está nos despertando e é Deus que vai dar o resultado. Mas nós somos os instrumentos e nós temos que colocar a mão na massa. Deus é quem opera em nós tanto querer quanto realizar, diz Filipe 2, versículo 13. Em segundo lugar, um povo motivado demonstra entusiasmo coletivo. Veja o versículo 14. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel. Veja que foi o Senhor que despertou, primeiro ponto. Filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Veja que é sempre os líderes e o povo. E diz no final que eles não é ele, não é um grupo só, não é só o pastor da igreja, não é só o presbítero, não é só um irmão, é eles. Eles se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Quando Deus desperta o espírito da liderança e dos liderados, todos colocam a mão na massa. Todos trabalham. O que faltava era motivação e entusiasmo. Um povo motivado, meus irmãos, é um povo ativo. Um povo despertado por Deus é um povo dinâmico e operoso. Onde falta entusiasmo e motivação, há acomodação espiritual. E cada um começa a correr atrás apenas de seus interesses.
Na construção do segundo templo, todos colocaram as mãos na obra. Os líderes na frente e em seguida todo o povo. O trabalho, meus irmãos, é grande. O trabalho é grande e precisa da participação de todos. Veja que a palavra do Senhor diz que foram eles, não foram os dois líderes, foram eles. O trabalho é grande e precisa da ajuda de todos. Olha o que a Fernando Dias Lopes diz sobre isso. Ele diz: hoje, infelizmente, cerca de 20% dos membros realizam a obra, enquanto os demais assistem. É como se a gente tivesse, por exemplo, 100 membros, dos 100, só 20 colocam a mão na obra e 80 só assistem. Precisamos entender que somos um corpo, no qual cada membro tem sua função. Somos uma família na qual cada um exerce o seu papel. Somos um exército onde cada soldado tem seu campo de luta. Somos construtores do santuário de Deus, no qual cada um deve trabalhar com zelo e com alegria. Em terceiro lugar, um povo despertado por Deus engaja-se na obra de Deus. Versículo diz: eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. A casa de Deus havia sido abandonada por mais de 15 anos. Os fundamentos tinham sido lançados, mas a casa ainda estava sem teto. Os escombros, os obstáculos, a oposição e o edito do rei persa lançaram uma pá de cal na disposição do povo. Porém, meus irmãos, e graças a Deus, ao ouvir a voz de Deus, o povo se encheu de entusiasmo e todos se puseram a trabalhar na casa do Senhor. George Robson, ele acentua que a reedificação do templo é o centro de interesse ao redor do qual gira tudo que Ageu pregou. A reedificação do templo. Herbert Wolff está correto quando diz que só ao obedecer ao Senhor, o povo pode chamar-lhe de seu Deus. Somente assim, somente obedecendo, podemos chamar de seu Deus. Eles não tinham o direito de chamar-lhe seu Deus, enquanto não começassem a escutá-lo e aproximar-se dele. Quando o texto diz ao 24º dia do 6º mês, versículo 15, significa que 24 dias após a mensagem do Senhor ter sido transmitida ao povo pela instrumentalidade de Ageu, a obra da reconstrução do templo teve início. Mas ele também diz o seguinte, que essas 3 semanas decorridas não indicam uma demora em responder ao desafio lançado. Antes, constituíram o tempo necessário para planejamento e organização. Esses 24 dias não foi uma demora que o povo demorou para reconstruir o templo, mas foi um tempo para reorganizar, para ter planejamento, para ter organização, para ter o material reunido e também para contratarem competentes, técnicos competentes que precisavam ser contratados. O que podemos aprender nesse texto de hoje, meus irmãos? O que podemos aplicar em nossas vidas? Eu percebo que Deus, Ele tem e Ele quer sempre um relacionamento com seu povo. E como diz lá em João, que o pastor, as ovelhas seguem o pastor porque conhece a voz do pastor. Então, meus irmãos, que o Senhor nos desperte, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos dê ânimo, nos dê estratégia, nos dê planejamento,
na construção do nosso templo aqui no museu. Mas eu não posso também ficar só aplicando a construção do nosso templo. E eu não posso dizer também que isso não envolve a construção do nosso templo, envolve sim, aplica-se sim. Mas, meus irmãos, o que eu mais percebo aqui é que nós somos chamados a um compromisso com Deus. Nós somos chamados a ter um relacionamento com Deus. E quando não fazemos isso, somos considerados por Deus este povo. O pastor Sérgio Lima, ele pregando no livro de Ageu, é um presbiteriano, é um homem de Deus, prega muito bem, graças a Deus. E ele diz que em Ageu, Deus está com os olhos olhando para o povo e está dizendo: eu estou insatisfeito com a sua adoração. Eu estou insatisfeito como você tem caminhado. É isso que Deus está fazendo no livro de Ageu. Deus está nos exortando. Deus está nos chamando a um compromisso, irmãos. Quem somos nós sem Deus, irmãos? Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Os homens têm achado que são salvos pelas obras. Como é que fica a morte de Cristo na cruz? As pessoas pecam e pecam por prazer e por brincadeira. E como é que fica? Jesus carregou todo esse fardo na cruz. E você acha bonito pecar? Você tem prazer em pecar? Nossos pecados levou Jesus à cruz. As pessoas não têm mais procurado se reunir, ter um compromisso com a igreja, com as atividades da igreja. Deus está nos chamando em Ageu a um compromisso. Será que estamos em Ageu só porque estamos em construção? Eu acredito que não, irmãos. Eu acredito que Deus ele quer nos despertar para essa construção. Mas eu não quero focar só nisso. Eu acredito que, no geral, Deus está nos chamando ao despertamento. Só somos povo de Deus. Só ouvimos a voz de Deus quando prestamos reverência a Deus. Quando temos temor a Deus e quando obedecemos a Deus. E fazemos a sua vontade e não a nossa. E estava falando hoje com minha tia Lúcia, e também já falei isso com algumas pessoas, que veja como é interessante. A gente tinha, para a construção da nossa igreja, um pouco mais que R$2.900. E esse valor foi de transferências. Transferência de Carpina, transferência de Recife, transferência de Campina Grande, transferência de João Pessoa, e nosso valor já passava um pouquinho de 2.900. E eu disse: meu Deus, que maravilha! Pessoas que nem eram crentes, havia entregado dízimo, tinha depositado, feito transferência, feito Pix. Pessoas que nem eram da nossa igreja, pessoas que nem são evangélicas, muitas delas. E eu, muito feliz, e a gente só esperando esse depósito, como se a gente tivesse também parado. Como se a gente tivesse adormecido. Como se a gente tivesse também, quase como sem compromisso também com a construção. E eu ficava pensando: meu Deus, a gente não teve nenhum depósito ainda dos irmãos da igreja. As pessoas de fora estão depositando, as pessoas de fora estão transferindo. Meu Senhor, eu não estou vendo a igreja envolvida, o povo ali que era para estar em primeiro lugar envolvido. E aí, meus irmãos, eu aprendo isso com a mensagem de hoje. Parece que nós estávamos adormecidos. Parece que nós estávamos indiferentes. E aí a igreja começa a despertar. Vamos fazer biscuit, vamos vender biscuit.
Talvez para alguns, não, eu não quero dizer isso aqui à nossa igreja, para os irmãos de hoje, mas talvez para alguém lá fora tenha dito, isso deve ser uma piada. Biscuit, para quem está precisando de 22 mil, para fazer a primeira etapa, vai vender biscuit. Biscuit de R$3, caneta de R$5. Eu acho que o biscuit, meus irmãos, já vai nos dando quase 400 ou 500 reais. O biscuit. E vamos fazer feijoada. Primeira feijoada, alguns irmãos participaram um pouco. Na segunda feijoada, graças a Deus, foram mais despertados. Quem não comprou, mal ofereceu, divulgou, orou, com certeza. E a primeira feijoada nos deixa um saldo de quase 300 reais. Quase 100% de lucro. Quase 100% de lucro. Não foi mais o lucro porque vendemos pouco. Fizemos pouco, né? É como eu disse no grupo, a gente chora para que venha a chuva e de repente vem o trovão e já está com medo. Ou arrependido porque chorou, né? A gente é assim, né? Deus tem misericórdia. E a gente fez bem pouquinha feijoada, com medo de não vender e tal, mas a gente vendeu tudo. Teve gente que procurou depois e não tinha mais. E deixou, porque a gente recebeu muita doação, deixou um saldo de quase 300 reais. Na segunda feijoada, a gente não teve tanta doação. Por isso que não deixou um saldo maior do que a primeira. Mas, por outro lado, a gente viu mais participação dos irmãos, divulgação dos irmãos. E vendemos cerca de... A primeira, eu acho que foi umas 30 feijoadas. A segunda foi quase o dobro. 50 feijoadas por aí vendemos. E o lucro não ficou esse lucro todo de 500 reais, 510 reais, porque tivemos um gasto maior, que a feijoada foi maior, foi de 4 quilos, a primeira foi de 2, fizemos de 4 quilos, né, e não recebemos muita doação, então tinha que pagar também as despesas. Mas deixou ainda o saldo de 257 reais. Irmãos, mais ou menos há um mês, que talvez Deus nos despertou para isso. O valor de 2.900 e pouco estava parado há mais de 3 meses. Estava lá parado. Só estava correndo o juros do banco, R$2 por mês por aí, 2 e pouco. Estava lá, congelado. E mais ou menos um mês que Deus nos despertou. E espero que Ele continue nos despertando. Mas esse valor já passa um pouco mais de 4 mil reais. Mais ou menos um mês. Passamos de R$1.000. Deus quer que a gente coloque a mão na massa. Teve pessoas que viu os vídeos do biscuit, ligou e disse: pastor, estou fazendo um pix de R$40 do Rio de Janeiro. Não queria caneta, não queria imã, não queria nada. Ela viu o biscuit. Ela viu a divulgação, fez o depósito. Outra pessoa do Recife entrou em contato e disse: pastor, eu estou transferindo R$138,50. Transferindo. O Senhor, Ele quer que a gente coloque as mãos na massa. Somos os primeiros, irmãos, convidados a construir a igreja congregacional em museu. E somos também convidados a ter mais compromisso com Deus. Tanto na construção, como nos cultos, nas atividades do culto. Desperte, que o Senhor nos desperte. Que o Espírito dele continue nos despertando. Que você possa nos dar também ideias. Que você possa também, quem sabe, alguém cozinha alguma outra coisa aí, possa dizer: pastor, eu sei fazer tal coisa. Tem muitos serviços na igreja. E todos vocês são importantes e o Senhor convida todos vocês a participarem, a colocarem a mão na massa. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que daqui a gente tenha tirado grandes lições para a nossa vida e que tenha acontecido um despertamento. Porque quando o povo ouve a voz de Deus, se é o seu povo tem reverência, humildade e obediência. E a promessa, meus irmãos, de que vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo, e vamos de repente construir, de repente vamos dizer: foi eu que fiz isso? Não. Ele está nos despertando. Nós somos apenas instrumentos. Quem fez foi
Deus. Amém?